Continuando aqui o nosso capítulo 2, a consciência se comunica continuamente. Ela vibra ou pode ser induzida a vibrar a uma determinada frequência eletromagnética. As energias eletromagnéticas da consciência podem ser influenciadas a vibrar de uma certa forma, a criar uma fonte de alimento. Da mesma forma que uma maçã pode ser preparada e comida de várias maneiras, também a consciência pode ser preparada e ingerida de maneiras diferentes. Algumas entidades, no processo de sua própria evolução, começaram a descobrir que se criassem a vida e a consciência nas coisas através da modulação das frequências, das formas de consciência, conseguiriam alimentar-se, conseguiriam manter suas baterias carregadas. Elas começaram a perceber que o Criador primordial se alimentava dessa maneira. O Criador primordial envia entidades para criarem frequências eletromagnéticas de consciência como fontes de alimentos para si próprio. Os novos proprietários desse planeta tinham apetites e preferências diferentes dos antigos proprietários. Nutriam-se do caos e do medo. Isto os alimentava, os estimulava no poder. Está meio diferente aqui a interpretação. Aqui não preciso nem dizer que a gente já começa a falar sobre aquilo que é apresentado em Matrix, né? De uma forma diferente, a gente vê aqui que os deuses se alimentavam mesmo das frequências energéticas, né? Daquilo que a gente gera como reação mediante as experiências que nós vivemos aqui na Terra, né? Estes novos proprietários aqui chegaram a 300 mil anos, eram seres magnificentes citados na Bíblia, nas tábuas da Suméria e da Babilônia e em textos espalhados por todo o mundo. Eles fizeram as espécies nativas humanas, refizeram seu DNA para que elas passassem a vibrar dentro de uma faixa limitada de frequência, uma frequência que os alimentasse e os mantivesse no poder. O ser humano original era um ser magnificente que possuía 12 fitas de DNA, contribuição de várias civilizações sencientes. Quando os novos proprietários chegaram, trabalharam em seus laboratórios e criaram versões humanas com DNA diferente, 2 fitas, a dupla hélice de DNA. Eles tomaram o DNA original da espécie humana e o desmontaram. O padrão do DNA original foi deixado dentro das células humanas, mas não funcionava. Foi separado, desligado. Aqui agora a gente pode ver nitidamente que eles estão se referindo aos Anunnakis, né? Para quem não sabe quem são os Anunnakis, eles foram os primeiros deuses, né? Que iniciou todo o processo de vida aqui na Terra. Existe um documentário no YouTube que apresenta com muitas informações, com muitos detalhes, tudo isso que a gente está falando aqui. E é muito interessante esse documentário porque ele vai de encontro a tudo isso que a gente leu aqui. Que as primeiras civilizações começaram ali na Suméria, né? E se a gente for expandindo tudo o que foi acontecendo no decorrer de todas as eras que eles viveram aqui, cada um desses deuses foi indo para uma região diferente. Por exemplo, um dos primeiros deuses que aqui chegaram, ele veio para a América do Sul, né, diante de umas disputas territoriais que ocorreram, e ele, aqui na América do Sul, ele era conhecido como Quetzalcoatl. Então, assim, por isso que faz sentido quando você vê as pinturas rupestres e você vê aquelas imagens que sempre apontam para objetos vindo do céu, né? Ou seja, a gente está falando de uma mesma origem, né? Embora tenha civilizações que foram surgindo ao longo do tempo, todas elas, na verdade, vieram de um mesmo lugar, né? Foram os mesmos deuses ali presentes fazendo isso. Dentro das células humanas encontram-se filamentos de códigos luminosos, teias finas de energia que contêm informação. Quando estas teias estão operando juntas como um cabo semelhante a fibras óticas, formam a hélice do vosso DNA. Quando vocês foram refeitos, foi deixada nas vossas células a dupla hélice. Tudo o que não fosse necessário à sobrevivência e os mantivesse informados foi desligada, deixando-os apenas com a dupla hélice, que iria aprisioná-lo dentro das frequências controláveis, operáveis. Uma cerca frequencial, semelhante a uma cerca elétrica, foi colocada em volta do planeta, para controlar a forma como as frequências dos humanos poderiam ser moduladas e trocadas. No desenrolar da história, esta cerca frequencial foi tornando muito difícil a penetração das frequências de luz e informação. Mesmo quando as frequências de luz conseguiam ultrapassar a barreira de controle,
Não havia luz para recebê-las. O DNA dos humanos estava desligado, os filamentos de códigos luminosos desorganizados, e assim os raios cósmicos criativos que traziam luz não encontravam nada em que se ligar e permanecer. Qual é o vosso papel nessa história? Vocês são membros da família da luz. O simples fato de estarem lendo este livro mostra que fazem parte da família da luz. Para alguns, isto é apenas um sonho. Estamos lembrando o que vocês no vosso íntimo já sabem. Viemos a este planeta para ativar os arquivos de vossa memória, inspirar a raça humana através da faixa de luz para que comecem a se lembrar quem são, a criar vossa própria realidade, alterar a frequência do planeta e reclamar o direito de posse sobre si mesmos e sobre este território. Se a gente for olhar novamente essa questão da genética, tem muitas coisas que você lê sobre Atlântida que fala muito sobre essa questão de manipulação genética, né? Mas praticamente, se você fizer pesquisas mais a fundo, a Atlântida não é nem considerada dentro desse cenário aqui, porque na verdade tudo que teve de manipulação e construção genética feito no homem foi produzido aqui mesmo, na Suméria antiga, né? Então não tem nem como a gente ignorar esse fato, né? E outra coisa muito interessante, que ao redor do nosso planeta existe a magnetosfera, né? Que ela é justamente para controlar todos esses níveis de magnetismo que vem da atmosfera, que vem do Sol, por exemplo, né? Se a gente não tivesse essa magnetosfera, todos esses raios magnéticos que são jogados através da radiação do espaço afetariam a gente. É interessante esse trecho quando ele fala que foi criado, né, uma cerca frequencial. Então, para controlar a frequência, precisa-se do magnetismo. Então, faz jus à existência de uma magnetosfera no planeta, né? É por isso que eu digo, gente, a verdade está lá fora. Se a gente não pesquisar mesmo, não se informar, a gente está perdido. Nós, como pleiadianos, voltamos no tempo para o que poderia talvez ser chamado de nosso passado. Procuramos requisitos de representantes da luz. Voltamos para compartilhar uma frequência com vocês, uma frequência que cada um concordou partilhar nesse planeta para mudar o DNA da raça humana, remodelada. Esta é uma história importante. Bom, aqui não tem muito o que comentar. A gente já vem discutindo muitas coisas e, na minha visão, esse livro faz a gente abrir o nosso senso de crítica para que a gente possa questionar e analisar algumas coisas que acontecem, né? É muito importante a gente fazer isso. No próximo vídeo a gente dá a continuação aqui na leitura do capítulo 2.